Vamos chamar as pessoas. Vamos chamar as pessoas. Você que já entrou aí, eu não tô lhe vendo. Peço desculpa, mas tem que chamar as pessoas. Guarde só um instante, por favor. Vamos chamar as pessoas. Será que Isabela Delfino já chegou? Meu Deus, a menina tava louca. Tava louca. Isabela Delfino já está aí, mulher? Anotações de arte. Boa noite, Vinícius, Grazi, Anne Barros, Elbert Gabriel, Laura, meu amor, boa noite. Bodorro Artes, boa noite. F. Costas. Ah, Isabela chegou. Vamos lá. Convidada. Isabela, pode aceitar, viu? Por favor, por gentileza. Cadê eu? Aparece aí? Apareceu, menina, ela tá toda produzida. Eu não tô me vendo, rapaz! Você não tá se vendo? Não, só tô vendo você aqui. Ai, meu pai, Oxalá. Gente, boa noite, pessoinhas que Será que estão eu entro de entrando. novo ou você me convida? Como que a gente faz? Saia e entre, então, pra ver. Tá, peraí. Viu? Gente, é muita gente. Quanto tempo que eu não tenho um ibope desse? Meu Deus, eu vou convidar a Isabela o tempo todo pra vir aqui. Porque eu faço live, poucas pessoas aparecem. Live de arte, né? Aula de arte. Eu chamo Isabela assim, tô muito feliz. Obrigado pelo prestígio. Vou chamar e convidar a Isabela toda semana para dar aula de arte comigo. Porque aí as pessoas vêm nos prestigiar. Aguardando ela aceitar. Raquelita, Raquel, meu amor. Laura, você é maravilhosa. Isabela, eu já aceitei. Aceita aí, mulher, por gentileza. Ó, eu vou mandar de novo. Enviei, Isabela. Aceita aí, mulher. Meu Deus, quanta gente. Ah! Eu aceitei, mas ainda não tô me vendo. Deixa assim mesmo. Eu acho que o universo tá ajudando pra mim não ficar com vergonha, entendeu? Mulher desse de história, tenha juízo. Tá todo mundo me vendo aí? Bom, eu estou te vendo. Vocês veem ela, gente? Confirme aí, por gentileza, por favor. Boa Tô tão noite, emocionada vendo as Luciana. pessoas que eu conheço aqui. Gente, obrigada. Olha, chega, botei o plano de fundo com a sua face. Ai, que legal. Então tá bom. O que importa é que tá todo mundo me vendo. Eu não tô me vendo, mas tudo bem. Bom, bom, primeiro, né, pessoas, boa noite. Eu estava aqui dizendo enquanto você saía e voltando e voltava, que bom que estão todos nos vendo. Eu não vou conseguir assinar para todo mundo, tá? Eu estava aqui dizendo que eu estou muito honrado com a audiência que nós temos. Eu vou lhe convidar toda semana para fazer aula de arte comigo, para que todas as pessoas nos prestigiem. Bom, gente, sem brincadeiras à parte, olha sua prima dando oi. Oi, Lila, Ai, Len, Caritinha, Lila. Vinícius. Bom, gente, boa noite, né? Brincadeiras à parte. A deusa magnânima já está aqui presente. Ela não se vê. Aire Morango, beijo, meus amores. Isabela não se vê, mas estamos todos e todes e todas vendo ela. Queria agradecer primeiro a presença de todo mundo, todas, todos e todes que estão aqui conosco. Muito obrigado por estarem aqui presentes. Agradecer de coração, Isabela, pelo convite. Meu Deus, Isabela tá uma pilha de nervos o dia inteiro, assim. Eu dei altas risadas com ela, porque ela está uma pilha de nervos. Para quem não me conhece, eu sou Ricardo Montalvão, sou professor de artes, certo? Já passei pelo ensino público, passei recentemente
pelo ensino privado, moro em Aracaju, Sergipe, sou o criador do Arte com Montalvão. E graças ao Arte com Montalvão, eu tive a honra, maravilhosa honra, de conhecer, de encontrar e conhecer essa mulher incrível através do Anotações de Arte, que é a nossa convidada de hoje com vocês, Isabela Delfino. Vai, mulher, fale-se. Gente, primeiramente eu só queria agradecer ao Ricardo pela oportunidade, pelo convite, né? Acho que ele desde o início sempre me apoiando aí. Nos apoiamos. Isabela? Amiga? Isabela? Ai, meu Deus. Estamos... Ai, gente. Isabela, você travou, mulher, aqui. Isabela? Saiu, ela travou. Ela tá nervosa. Tenhamos calma, certo? Vamos tentar fazer o tempo em 1 hora mesmo. Vamos com fé, Ariel. Adorei, Ariel, arrasou, mano. Deixa a Isabela retornar. Ela ficou congelada, exato. Aqui ela já caiu. Pronto, ela retornou. Vamos esperar ela reaparecer. Gente, eu faço lives de arte, aulas de arte. Gente, me desculpem. Voltei aqui, você tá me vendo? Eu estou te vendo. Você não se vê, que triste. Mas você tá um arraso, assim. Toda produzida. Adorei o lencinho. Então, ai, que vergonha. Rick, obrigada por me convidar. De verdade, de coração, por todo o apoio, por todo o incentivo. Obrigada a galera que compartilhou pra caramba a divulgação aí da live, que tá me dando super apoio com anotações de arte. O objetivo dessa live mesmo é para falar um pouquinho do projeto Anotações de Arte, porque eu não vejo Anotações de Arte somente como uma página no Instagram, né? E tá difícil. Será que tá ruim a internet, gente? Tá ruim, Vini? Não, eu tô te vendo. Eu estou te vendo e estou te ouvindo. Mas antes de continuarmos, eu vou pedir desculpas se ele interromper. Estão dizendo aí, Lorena, linda e maravilhosa, é mesmo. Concordo, Lorena. Antes de continuarmos, a gente acertou essa live para falarmos um pouco sobre Anotações de Arte e falarmos sobre o Arte com Montalvão. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Hoje o foco é você, bebê. A gente vai falar só sobre você e sobre o Anotações de Arte. Eu só topei dizer que era sobre mim e o Arte com Montalvão para que você relaxasse, mas é só sobre você. Hoje a convidada é você, você vai falar sobre a sua relação com a arte e também, principalmente, falar sobre como surgiu o Anotações. Enquanto eu, entrevistador, que não sou e brinco de ser, eu não gosto de estruturar um roteiro, porque eu gosto de parecer uma conversa que a gente se encontrou na mesa de uma cafeteria, na mesa de um bar, na mesa de um shopping, lanchando, nos encontramos e vamos falando. Então, assim, eu não faço roteiro, não estipulo perguntas, nem nada. Eu tenho perguntas básicas, Isabela, que eu vou fazer e provavelmente outras vão surgindo. Ai, que bom! Eu não sei pronunciar. Alguém disse que está amando nós dois. Obrigado. Eu faço lives de arte. Eu vou vender meu peixe, Isabela. Eu faço aulas de arte quinzenalmente, viu? Por favor, me assistam. Obrigado. Eu tô nervoso também. Então é isso. Isabela, seja bem-vinda ao Arte com Montalvão Convida. Em nossa segunda edição, a convidada de hoje é você, maravilhosa, magnânima, incrível, artista. E porque sim, você é artista, ao meu ver, e pelo que as pessoas estão vendo atrás de você, são suas produções artísticas, são seus quadros. Então, se você produz arte, você é artista.
certo? Sim, com certeza. A princípio, para quem ainda não te conhece bem ou não te conhece nem um pouco, eu quero que você conte pra gente quando você se percebeu, ou melhor, quando você percebeu a arte em você. E que momento? E como foi essa sua relação? Se foi na infância, se foi na adolescência, se foi já na fase adulta? Tá. Bom, a arte, ela sempre fez parte da minha vida, né? E o maior exemplo disso é a minha mãe, que eu vejo ela como uma mega artista. Minha mãe, ela é uma criadora, assim, ela tem uma criatividade abundante. Ela tá sempre criando algo novo, né? Transformando madeira, transformando planta, transformando o cenário da casa, né? Com simples, ela transforma naquilo muito. Então, eu tenho uma admiração muito grande pela minha mãe. E antes de eu nascer, minha mãe, ela foi artista plástica, né? Minha mãe, imagina só, não, agora deixa eu falar um pouquinho, bem rapidinho. Imagina só, minha mãe, ela veio de uma cidade pequena, lá do Nordeste, né, Ibiapina, uma cidade muito pequenininha mesmo, uma cidade serrana, e ela super pra frente, pintava o cabelo de azul, naquela época todo mundo muito tradicional. E a minha mãe, ela pintava, assim, cenários de igreja, ela pintou a igreja da Matriz na cidade. Sim, e ela pintava paisagens também. E quando eu nasci, eu sempre cresci ouvindo um discurso assim da família. Ai, a mamãe pintava, mas quando você nasceu, ela parou. Isso me frustrava muito, porque eu sentia que era minha culpa, sabe? E Entendo. aí, como um bom filho, com o passar do tempo, eu fui entendendo a história dos meus pais, né? E aí eu fui compreendendo que na realidade eu não tinha culpa, né? As circunstâncias da vida fizeram com que ela foi deixando esse dom e esse prazer que ela tinha de lado, pela necessidade também do momento, né? Mas é muito E incrível, porque eu senti qual a o nome da raiva, sua né, mãe, da gente? arte. Minha mãe tá online aqui, eu Você acho. tinha uma. Qual o nome dela? Erivalda. Beijo, mãe. Te Eri... amo. Beijo, dona Erivalda. Arrasou. Excelente inspiração que Sim, você deixou na vida da sua filha e da sua família. Porque que bom que você já nasceu sendo sensibilizada em uma família que tinha pelo menos uma artista que foi suficiente para lhe alfabetizar. Porque muita gente acha que a alfabetização começa a partir do letramento, tanto o letramento matemático quanto o letramento em português. Ou seja, muitas pessoas, a maioria dos países do mundo, acredita que a alfabetização começa com aprender a ler, aprender a escrever e aprender a fazer conta. Mas a alfabetização começa em sua essência já no ventre materno, certo? com certeza. Existem pesquisas científicas que já demonstram que a alfabetização começa no ventre materno e, obviamente, quanto mais sensibilidade artística, quanto mais vivência a criança tiver, mais sensível ela vai ser, óbvio, né? Sensibilidade sensível. Então, após o ventre materno, ou melhor, no ventre da mãe, a criança começa a ser alfabetizada através dos sentidos. Ela começa a ser alfabetizada através do sentido da audição, quando ouve a voz da mãe e a voz do pai, ou se não tem pai, enfim, a voz das pessoas mais próximas, avós, tios, tias, irmãos e irmãs. Da mesma forma que o tato com o toque, o carinho na barriga, enquanto a criança está sendo gestada. Então, você traz essa informação que você tinha raiva da arte, que lhe foi passado que por sua causa ela parou de trabalhar. E que bom Sim. que você pôde compreender que não foi por sua causa, porque isso não bloqueou a sua produção artística, como dá para vermos ao seu fundo, vários dos seus quadros, e assim, quadros, e cada vez mais você produz, e são produções que eu acho muito bonitas, particularmente, independente de nos tornarmos amigos, já achava bonita, não é à toa que você me adicionou, você mandou mensagem, eu já comecei a lhe seguir, e adorei o seu canal. Na Em que verdade, momento...
Diga. Desculpa, Não, isso que você falou de referência é muito forte, porque a minha família é uma pluralidade muito grande, sabe? De todos os aspectos. Cada um tem a sua religião, cada um tem a sua crença, cada um gosta de um estilo de música diferente, sabe? Então eu fui pegando um pouquinho de um, pegando um pouquinho de outro e fui meio que formando ali a minha personalidade, né? E no momento assim de amadurecimento mesmo, da fase adulta, da fase profissional também, que a gente vai buscando melhor as nossas afinidades, aquilo que faz mais sentido pra gente, é que a gente vai pegando outras referências novas, né? E sim. amadurecendo também o nosso olhar artístico. Porque ninguém é cru, todo mundo tem um conhecimento de arte, né? Você concorda? Sim, sim. Excelente informação. E aí, eu concordo com você, não só enquanto artista, mas principalmente enquanto professor, já que atualmente eu produzo mais enquanto professor de arte, se bem que eu acabei sendo demitido no meio dessa pandemia, mas enfim, me, tor me tornei mais professor do que propriamente artista, mas não deixei de produzir, porque, embora não seja a produção minha, sim, dos meus alunos e minhas alunas, mas a orientação e a coordenação era minha. E quando você traz essa informação que ninguém é cru, é uma informação muito preciosa para quem está no ramo da licenciatura, do professorado em arte, porque a gente precisa mostrar a essas crianças, a esses adolescentes, que eles e elas são artistas de forma inata. Naturalmente, eles e elas são artistas. Porque a arte, enquanto expressão humana, o rabisco, a garatuja, o rabisco da criança que está aprendendo a ter coordenação motora fina, que começa a rabiscar, ali já é uma forma expressiva, já está se expressando, já está demonstrando quem é. A Então, é muito, escrita também, né? A sim, escrita é também é uma forma escrita. de expressão do corpo. E a Mesmo gente porque para desconsidera tudo isso muitas vezes, né? Exatamente. Mesmo porque para você aprender a escrever primeiro, antes você tem que aprender a desenhar. Que você aprende a Exatamente. escrever copiando o desenho das letras. Então isso é muito mais artístico do que linguístico ou do que matemático. Inclusive os números, os numerais, você primeiro copia o desenho dos numerais para só depois compreender que aquele dali é um número e usar o lado esquerdo do cérebro, que é a racionalidade. Mas antes, você é artista porque você já copia, e ser artista passa também pelo processo de reprodução da cópia, porque a gente começa a copiar coisas para treinar, para aperfeiçoar a técnica. Dando continuidade às minhas dúvidas, você trouxe a influência da sua mãe. Você trouxe a Certo. informação que tinha raiva da arte. Mas dentro da sua infância, não sei se foi até a adolescência, eu não sei em que período você compreendeu a dinâmica da sua família para que a sua mãe tivesse que parar ou reduzir a produção artística dela. Mas dentro da sua infância ou da sua adolescência, mesmo com essa raiva diante da sua experiência de vida, você percebia arte em você? De alguma Ah, com forma? certeza. Com certeza. Na verdade, assim, boa parte da minha adolescência eu passei desenhando croquis de moda, sabe? E eu não tinha nem noção que era croquis. Eu desenhava e eu tenho um cunhado que ele manja muito de arte, muito. Ele faz uns desenhos de mangá, assim, top mesmo. E ele falava pra minha irmã, falava pra mim, pô, essa menina tem talento, investe nisso. Só que eu, burras, assim, né? Era um prazer criar. E eu não tinha noção do que eu tava fazendo. E fora isso, a questão da dança também. Não é só você que gosta de dança, também amo. Eu sempre me identifiquei com a dança, desde nova busquei algumas referências, fui fazer dança do ventre, fiz dança do salão. Eu tinha sempre Gente, essa menina. necessidade expressiva, né? E algumas fases mais rebeldes, assim, também participei de vários sarais de poesia, escrevia que nem uma louca. Tudo que eu tava assistindo eu tinha que escrever. Até hoje isso não mudou muito, mas Então, peraí, não temos um ódio à arte, temos um amor reprimido. exato. Um amor que lhe reprimiram pela forma que lhe contaram a sua história de vida e a história da sua mãe e da sua família. Então não temos uma raiva, temos um amor muito reprimido, mas que mesmo reprimido gritava
e explodia, certo? certo? Olha, minha. E aí o que aconteceu? Em outro momento da minha vida, opa, saúde. Desculpe, gente. Peraí, só lá dentro, tem um monte de gente aqui que. Nossa, eu tô emocionada. Meus amigos, meu vizinho aqui, minha amigona do coração, família, beijo pra Ah, todo mundo. eu vi, Obrigada mesmo, assim, gente, por estar aqui com a pessoas gente. entrando, elogiando você. É, uma pessoa que diz que a escrita tem tudo a ver, que escreve diferente dependendo do estado de espírito, ou seja, é mais uma comprovação, mesmo que em senso comum, de que a escrita, aprender a escrever é um processo artístico. Entraram aqui algumas amigas minhas, alunas, ex-alunas, a loja Enquadrados entrou também. Obrigado, pessoas. Isabela, acho que você vem dar aula de arte comigo, viu? Tamo junto! Então, aí continuando. Aí a gente demora para despertar algumas coisas na gente, né? E eu me formei em várias coisas. Eu fiz curso de aeromoça. Eu fui depois fazer um curso de estética, nada a ver. Juro pra você. Aí depois de muito tempo de serviço social, e aí no serviço social eu fui mudando meu olhar sobre diversas coisas na sociedade. E aí eu fui despertando para outras sensibilidades minhas, né? Mas, nossa, para mim falar assim, putz, eu quero produzir, quero pintar, demorou muito. Demorou muito. Eu tive que passar Gente, por percas reais, assim, que doeu na carne. Perdi meu pai, perdi pessoas próximas. O meu pai foi o mais significativo. E aí, no momento entendo. mesmo de depressão, de dor, é difícil, né, Ricardo? Ou eu sei como é. Já Aí, no passei momento duas de vezes por esse dor processo. mesmo, sim. E depressão não é brincadeira, né? Não, Aproveitando que a gente está gente. no setembro amarelo aí, o pessoal ainda desmistifica muito a questão da A depressão, camisa do foi suicídio. proposital. A camisa foi É, proposital. É, maravilhoso. você também, meu amor. Mas eu tô aqui muito impressionado porque você tem formação você é aeromoça em formação, você fez curso de dança do ventre, você permeou e passeou por diversas áreas, inclusive as artísticas, até chegar um momento em que, dentro desse seu processo introspectivo depressivo, pelo que a gente já conversou, e obviamente, é, quando eu lhe convidei, eu fiz questão de não tocar mais nesses assuntos para que você me contasse e eu descobrisse agora com as pessoas. Oi, como Uhum. salva? A arte salva de verdade. Sim. É, Ai, Anne. Anne é minha amiga de serviço social maravilhosa. ah, o que eu acho interessante, assim, curioso, é que ao entrar no serviço social, o seu olhar sobre o mundo, sobre as coisas, foi alterando. E aí é uma Uhum. pergunta assim, a sua graduação, os seus estudos em serviço social, com a sua expressão artística, como te ajudaram a sair desse processo depressivo? Na verdade, eu estava tão mal, Rick, que eu desenvolvi um ataque de pânico e eu não tinha assim força para sair de casa para fazer nada. E a única Entenda. coisa que me dava vontade de sair de casa era para ir no museu. Olha que loucura! E detalhe, eu tinha que ir sozinha. Aham. Aí começou assim, por isso que eu acho que a arte educação ela é muito importante na minha vida. Porque sem estudar arte educação, antes de começar a estudar, eu já compreendi a importância do museu no processo educativo. Porque eu sinto que os museus me educaram, sabe? Sem mentira nenhuma. Eu ia para o museu, eu via lá as obras que me chamavam a atenção. Anotava na anotação no meu bloquinho de notas. Por isso que surgiu anotações de arte. Começou lá atrás. Ah, começou Anotava. de anotações nos seus bloquinhos. Exatamente, bem pessoal. Anotava. Putz, gostei desse aqui. Ah, quem é esse aqui? Ah, Ismael Neri. De onde ele é? O que ele fez? Anotava. Juro. Aí eu ia para outro museu, tempos depois, e eu via de longe uma pintura que me chamava a atenção. Falava, caracas, olha essa pintura, de quem será? Ia lá. Chegava lá de quem que era. Do mesmo cara que eu tinha curtido, Ismael Neri. Eu Espera falei, aí que a gente vai gente, falar das suas influências, das suas referências. Calma, não queima não, mas é porque cartucho.
tem a ver, sabe? Não, mas ainda vou questionar, vou lhe perguntar separadamente sobre eles. Ai, meu Deus, socorro. Segura a Lógico. emoção. Você acabou de dizer que nas suas visitas aos museus, durante seu processo depressivo, a ideia de anotar no seu caderninho sobre arte, é daí que surge a ideia do Anotações de Arte. Mas quanto Exato. tempo levou entre anotar nos museus, e a gente ainda vai falar da nossa especialização, certo? Uhum. Mas quanto tempo levou, só para que as pessoas tenham noção, e eu também, inclusive, de amadurecimento da ideia entre anotar nos museus e transformar isso num trabalho, uma criação de conteúdo, porque independente se você tem patrocínio ou não, mas não deixa de ser o seu trabalho. Porque há uma pesquisa, há Sim. um estudo, há uma demanda de tempo, você se debruça para pesquisar, para escolher, para decidir o que você vai publicar e postar. Porque como eu trouxe nos vídeos que eu falei sobre a nossa conversa de hoje, o que eu acho fantástico é que você traz as referências histórico-críticas das obras nacionais e internacionais, mas você traz a sua visão crítica. E umas coisas que eu já vivi presenciando, estando nas anotações, observando o seu conteúdo, é que você já me trouxe informações, visões, interpretações que eu não tinha imaginado. Então, Uhum. assim, quanto tempo levou para amadurecer entre escrever no caderninho e resolver transformar isso em um trabalho, em um Instagram profissional? Bom, eu acho que essa quarentena, ela foi muito frutífera para mim em diversos aspectos, né? E eu penso muito nisso. Eu acho que os momentos de caos, eles me fazem ressurgir de alguma forma. E demorou muito tempo para me criar coragem e falar assim: olha, eu tenho algo a transformar na vida das pessoas, não só na minha, sabe? Então a arte para mim é essa ferramenta transformadora, porque ela me transformou. Eu costumo falar assim que a arte é meu antidepressivo, porque, de fato, toda vez que eu estava começando numa crise, eu falava, preciso pintar, preciso ir no museu, preciso ouvir alguma coisa que me desperte algo para mim me identificar com aquilo, conseguir transformar e ressignificar, entende? Então demorou muito, nossa. E a gente também, a gente se sabota muito, cara. Nossa, sabota demais. A gente acha que a gente nunca tem nada de bom para acrescentar, que a gente nunca é o suficiente, né? Ou que o Né? que a gente sabe é muito pouco. E não é por aí, Oh, né? não mesmo. Então, eu até corrijo um pouco, assim, eu trago reflexões críticas. Não. Eu trago as minhas percepções e jogo uma interrogação. Porque Entendi. a minha percepção, ela não é uma receita de bolo. O que eu Sim, interpretei de uma determinada obra não é um ponto final. Ah, é isso e pronto. Então essa obra significa isso e pronto. Não. Cada um vai ter uma relação com aquela obra, cada um vai ter um diálogo com aquela obra e cada um vai ressignificar de alguma forma. Pode ser que certo. uma obra que me faça muito sentido, que eu fale assim, putz, tocou lá no fundo, eu me vi naquele quadro. Pode ser que para você, você olhe e você fale assim, cara, não significou nada, não curto, não é para mim. Deixa eu interromper, porque isso me afeta muito quando alguém diz, ah, não significa nada. Então, uma amiga minha essa semana disse, ah, eu não gosto de dança contemporânea, que para mim não significa nada. Ela até entrou, não sei se ela ainda está podendo acompanhar. Isso me afeta muito porque, enquanto artista que somos, mas enquanto professor que sou, e você que está se tornando. Porque, para quem não sabe, Isabela está se especializando em arte e educação pelo Centro Universitário do SENAC, aí em São Paulo, que Isabela é de São Paulo, e por coincidência eu encerrei essa especialização em outubro do ano passado. Ou seja, ela Maravilhoso. estava iniciando, eu estava para iniciar a especialização e eu encerrei. Então isso se tornou um outro ponto em comum entre muitas conversas para nós dois, porque eu fui comentando e ela também as facilidades e as dificuldades em cada disciplina. E aí você trouxe a sua relação com o museu e nós temos a disciplina Educação em Museus. Ai, me perdi. Mas, lembrei.
Isso me afeta muito, porque as pessoas costumam achar que só porque isso, o que alguém disse que a obra significa, ou que a curadoria disse que a obra significa, ou que talvez o fato de a obra não significar nada pra gente, que aquilo pode não ser arte, e que aquilo não é arte. Isso é um problema, ao meu ver, porque assim, não significar nada para você já é uma significação absurda. Porque a obra não precisa você ficar, ai meu Deus, me tocou e isso, aquilo, o outro, que lindo, que maravilhoso. Não. As pessoas precisam entender, e aproveito para todo mundo que está aqui, quem não, não tem um conhecimento, ou ainda o conhecimento é um pouco superficial, o fato de não significar nada é uma significação absurda, porque para ela não significar nada, é porque ela significa muita coisa ao ponto de que ela não significa nada. É muito paradoxal, porque isso já é filosofia da arte. Mas dando continuidade às minhas perguntas, porque assim, gente, eu não elaborei um roteiro, porque entrevistador que não sou, eu não gosto de elaborar roteiro quando eu convido a pessoa. É uma conversa de botequim, de cafeteria, de praça de alimentação de shopping, é uma conversa de ponto de ônibus, em que a gente vai falando, um atropelando o outro e tá tudo certo. Inclusive porque minha amiga estava assim, uma pilha de nervos o dia inteiro, louca, ansiosa, então para ela relaxar também, para fluir melhor a conversa. Antes de chegarmos à especialização, porque você já comentou que o Anotações de Arte surge a partir das suas visitas em museus, de anotar em caderninhos, para quem chegou depois, de anotar em caderninhos sobre obras, artistas que você gostou, para procurar informações. E como você comentou, você não traz reflexão crítica, você traz as suas impressões, o que toca a obra ou deixa de tocar a obra em você. E quando eu uso reflexão crítica, que mesmo que seja uma anotação, ou sejam anotações basicamente a partir da catarse do desenvolvimento emocional com a obra, não deixa de ser uma reflexão crítica, ao meu ver. Quais são as suas principais referências artísticas pós-mamãe? Pós-mamãe? Fora minha família? Pronto, então, pós-família, na explosão dos muros familiares, indo além das portas de casa e dos limites territoriais familiares, quais as suas influências artísticas? Mais forte, que foram os primeiros, que eu já citei. O primeiro, Ismael Neri, foi o primeiro que foi me tocando mesmo. Através dele, fui conhecendo Lazar Segal já vem a Tarsila, né? Todos aqueles modernistas importantes foram falando muito forte comigo, né? Fora a Lígia Clark também, que eu já fiz um vídeo aqui no meu Instagram sobre ela. E eu republiquei no meu, porque eu roubo o conteúdo das pessoas e publico no Arte Comum Talvão, que eu sou Publica mesmo, divulga. Vocês também, todo mundo está assistindo, divulga mesmo, que arte é conhecimento. E Marina Abramovic também. Fizeram a pergunta aqui, desculpe interromper, mas algo que que eu comentei há pouco. Socorrinha Lima, acho que é isso. 28. Então, se acha que um quadro não significa nada, é porque ele significa algo para mim e eu não identifiquei? Talvez você pode não ter identificado, certo? Mas apenas... Ou você identifica o significado dele, mas é um significado que o seu cérebro, e aí não estou falando só em relação a ela, mas em relação a qualquer obra de arte, qualquer pessoa. Pode significar muito que você ainda não significou e você precisa de levar horas para absorver e digerir, né? Aquela coisa tão impactante que você precisa de um tempo para começar a entender. Isso geralmente acontece quando a gente lê livros ou assiste filmes ou séries, que a gente leva um tempo para absorver as informações, ou porque o seu cérebro acessou alguma coisa em você que fez você ignorar e rejeitar o significado.
e aí o significado que passou até a você é nulo. Essas são as minhas interpretações. O que é que você acha, Isabela? Eu acho que tem a questão também, assim, de que cada um tem uma cultura, cada pessoa é um ser Sim, cultural, né? verdade. Então, você tem todas aquelas suas referências que você vai juntando ao longo da vida, que nem eu falei que a minha referência familiar é muito forte, mas eu fui linkando com outras referências no caminho, né? Já trabalhei com imigrante, já trabalhei com a questão da oncologia, com pessoas artísticas dentro desse percurso. Então, eu fui pegando algumas referências para mim. E cada pessoa pega essas referências. Tem a referência do Sim, seu bairro, de onde você mora, do território, que nem hoje eu tenho família aqui conectada do Rio de Janeiro, eu tenho família do Ceará. Então, cada um tem as suas referências de lá, né? ai, meu Então, quando Nordeste. você olha algo, você não olha simplesmente de forma crua. Ah, é aquilo, é aquilo. Não. Você olha e você lê aquilo. Você lê e você contextualiza com tudo que você já aprendeu no passado, com todas as suas referências do passado de arte. Então, não é simplesmente olhar e falar assim, putz, gostei, não gostei. É olhar e falar, nossa, isso me lembra tal coisa, nossa, isso me remete a tal coisa, eu interpreto de tal forma, eu entendo dessa forma, sabe? Uhum. É, Bem simplificado mesmo. e aí, me lembra um pouco do modernismo no Brasil. Gabriel e Cláudia, em seguida, tá? Vou ler os comentários. Existem casos onde não significa nada, é o ponto. Exato. E aí, esse comentário me faz pensar nas suas referências pós-família, né? Além da sua família, que são os modernistas brasileiros. E aí a Cláudia fala, a fruição de uma obra talvez seja muito mais intuitiva do que racional. Ah, com certeza, Cláudia. Primeiro ela mexe com a sua Exatamente. intuição, você só vai raciocinar depois. Essa racionalização pode ser imediata, como pode levar um tempo. E esse tempo pode ser curto, horas, ou pode ser anos, certo? Às vezes a gente só se dá conta de obras, livros, filmes e por aí mais, e vai, depois de anos a gente entende o significado. Não é que ele passa a ter Principalmente, significado. Esse significado passa a ter referência a nós. Diga, principalmente Isabela. artes assim com um teor político muito forte, né? Às vezes a pessoa ela não tem um embasamento teórico ainda para interpretar alguma determinada arte muito crítica, É, né? e é Então acaba chocando mesmo, porque a arte com um visor muito político, ela acaba sendo muito chocante. exatamente. E aí me lembra as suas referências, que a sua referência é maravilhosa. Porque a sua referência, os seus artistas referentes, vem de um período da história da humanidade, da história artística, que assim, é uma quebra, é uma destruição, acho que quebra ainda é pouco, é uma explosão, ainda martelar toda e qualquer parede de que apare, que tem arestas para dizer se é arte, se não é arte, tem que significar aquilo ou não tem que significar aquilo. Que é o modernismo e a arte contemporânea. Por exemplo, você trouxe Marina Abramovic, você trouxe Lygia Clark, que inicia no modernismo e adentra a era contemporânea. Tem Ismael Nery, Tarsila do Amaral, que vai até os anos 70, que já é arte contemporânea. Isso em questão de períodos históricos, tá, gente? Mas uma coisa que eu aprendi com o professor André Dorigo, você não dorme renascentista e acorda barroco, tá? Aí, É um é processo. um processo, artistas nascem no Renascimento e vivem até o maneirismo e as obras deles e delas vão fluindo com as influências sociais e artísticas. Mas no modernismo e na arte contemporânea, e aí já inicia nas vanguardas europeias no modernismo, a arte não é para ser bonita. A arte não é para ser emocional. A arte é para ser racionalizada, certo? Então, como Isabela comentou, depende da sua vivência. Talvez se naquele momento, e aí por isso, como é filosofia, tem várias verdades, né? Talvez naquele momento que você viu uma obra, você não tenha vivido isso antes e para você talvez ali não faça sentido naquele momento, ou porque talvez você não tenha o conhecimento que aquela obra precise para que ela seja lida de uma forma mais concreta. Então, voltando às suas referências, foram Ismael Nery, né, que eu confesso que eu fui
olhar sobre ele por sua causa, né? Você é bem influenciadora digital, influência digital. Isabela Delfino Imagina, e a influencer digital. Você traz na Marina verdade, Abramovic. Você quem traz, não gosta de Marina, né? Marina é maravilhosa. olha, os pais de uns ex-alunos meus não gostam não, mas enfim. Você traz Tarcilinha do Amaral, Meu Amor, Minha Paixão. E quem mais? Tarsila, Ismael, Lígia Azar Clark Segal. e Lazar É, Segal. exato. Quero falar um pouquinho deles, mas bem rápido, Fica à pode? vontade. Lógico, deve. Porque assim, a gente vai estudar um pouquinho sobre esses artistas, a gente conta tanta informação, mas aquilo que mais faz sentido pra gente, que toca mais a gente, na nossa percepção, na nossa consciência, eu acho que é o que mais vale, né? O Sim, Ismael sim. Nery foi um artista assim, modernista, importantíssimo na nossa história, revolucionou, né, a questão do modernismo no Brasil, é um precursor do superrealismo. Mas será que é isso que vale a pena falar? Acho que não. O Ismael Nery, ele é um artista que, cara, ele trabalha com a dualidade de uma forma tão linda. Dualidade, pense, branco e preto, feminino e masculino, sabe? Então, tipo, ele trabalha de uma forma tão linda, tão explícita. Eu gosto muito das pinturas dele, porque ele retrata muito isso, o corpo, o feminino. Dentro desse corpo, ele também trabalha figuras andrógenas, sabe? Que você olha, você não sabe se é um homem, se é uma mulher. Isso, gente, é uma coisa que me chama muita atenção. Muita atenção. Por quê? Porque eu acho que qualquer pessoa que olha para uma pintura desse nível consegue se ver, sabe? Não fica aquela coisa, é uma Uhum. mulher, é um homem, não. É um corpo. E dependendo da expressão, da forma que esse corpo se apresenta, nossa, você fala assim, gente, eu estou nesse quadro. E ele é um artista que Sim. ele transcende, assim, para mim, nunca vi nada que fale sobre isso, mas para mim, no meu olhar, ele é muito espirituoso. Porque tem pinturas dele que ele retrata vários corpos dentro de um corpo, sabe? Tipo, tem um corpo físico, o corpo imaterial, como se fosse uma áurea, sabe? E um corpo além dessa áurea, vamos dizer assim. Então, eu fico maravilhada. Eu selecionei umas imagens também, acho que 3 imagens só dele, dá para mostrar aqui? Olha, vou lhe dizer assim, nós estamos a 42 minutos e 30 segundos, ou seja, Mentira, falta já? menos de quase 17 minutos para encerrarmos. Eu vou virar rapidinho. Virou o trem, porque eu não Virou, consigo ver, eu virou, não me vejo. virou. Essa é uma das obras que eu falei, que aparece como se fossem vários corpos. Maravilhosa, né? Uhum, Não vou sim. me recordar se se intitulou ou não. Essa aqui é a obra O Beijo. Ai, que linda. Maravilhoso. Foi apresentada até naquela exposição do MASP Afro Brasil. Foi uma das melhores exposições do ano passado, aqui em São Paulo. E selecionei uma outra. Trabalha essa dualidade. E eu acho fantástico. Ó, voltou para mim a câmera? Voltou, voltou. É porque você ainda tá sem Eu se acho ver, não é isso? eu não tô me vendo. Graças a Deus. E eu acho fantástico, porque nós somos seres duais, né? E a Sim. arte, ela vem falar isso pra gente, da nossa dualidade. Você ama, mas você também odeia. A outra versão do seu amor é esse ódio. Então você não tem que odiar o ódio, aprendê-lo. Não, você tem que saber que ele existe. E quando você senti-lo, observe-o. Você não precisa se identificar e ficar surtando e manifestar esse ódio. Não, só observe. Entende? Então faz parte de nós, esses sentimentos, né? Sim, Eu gosto sim. muito dele por isso. É, Vou correr. Mas diga vamos aí correr. primeiro. Tarsila, 40 minutos. Abramovic, quem você vai falar? Que a gente ainda tem que falar da especialização e da sua experiência com museus. Quero saber mais um pouquinho. Acho que eu vou falar da Lígia Clark, pode ser? Por mais que eu já tenha falado Lógico. sobre ela, eu quero falar dela porque eu falei muito sobre o trabalho dela, né? A Lígia, ela tem um trabalho maravilhoso, mas o que eu mais gosto dela é os últimos trabalhos dela com a estruturação do selfie. Foi um trabalho muito terapêutico. Os últimos anos de vida da Lígia Não Clark, ela conheço. atuou praticamente como uma terapeuta, ela atendia as pessoas na casa dela. E eu acho assim fantástico, porque ela traz os elementos de volta pra gente.
meio que convida a pessoa a retornar para a terra, sabe? Eu acho que a Tarsila, ela transcendeu a arte de uma forma assim tão fantástica que ela falou assim, cara, as pessoas precisam perceber que tudo é arte. Talvez por isso que ela Ai, falou assim, eu não eu sou uma artista. amo essa afirmação. As pessoas precisam entender e enxergar que qualquer coisa é expressão artística. Não Exato. importa se é produção em larga escala, se é preta por ter para moda, para vender arte, porque todo mundo precisa pagar boleto, né, gente? Então, quem vive da arte Exato. precisa colocar preço nas suas obras, mesmo que doa e dói pra caramba colocar preço, dói pra caramba vê-la embora da sua possessividade, mas precisamos pagar boletos. E todo mundo precisa entender que isso que a Isabela falou é real, oficial e gritante. Gente, tudo é arte. Quando a gente adentra no pensamento contemporâneo, ainda no modernismo, com Marcel Duchamp e a sua fonte, que é o mictório, ele já mostra ali que tudo ao seu redor é arte. Tudo. Este pincel aqui na minha mão, que minha sobrinha usa para pintar, este pincel é uma obra de arte. Porque houve um Sim, design, houve um pensamento, houve um desenho, houve uma pesquisa. Então, assim, vamos aprender que tudo ao nosso redor é arte. Desculpe, amiga, porque isso me exatamente. empolga. Exatamente. E eu acho fantástico porque ela significou muito essa passagem do modernismo por contemporâneo também, né? E eu trouxe também duas imagens dela, só para vocês terem uma noção, mais ou menos, tá? Eu vou explicar Mostre. rapidinho, já que não dá para Enquanto a mostrar Isabela todos. troca aí a tela, eu vou informar, vou vender, vou me exibir um pouco. O vídeo que ela gravou sobre Elijah Clark foi uma exigência minha. Eu pressionei tanto essa mulher para gravar esse vídeo. Pronto, amiga, Verdade. pode falar. Já tá aparecendo aí o rapaz Suba mais deitado, um pouco, suba mais um pouco. assim. Pronto, agora dá para ter uma noção. Então, só para vocês terem uma ideia como ela trabalha os elementos, né? Ela faz um trabalho tão sensorial que ela brinca com todos os elementos do universo, né? O fogo, o ar, a terra. Então, por exemplo, esses sacos poderiam ser sacos cheios de água, poderiam ser sacos cheios de ar, sacos com água morna, quente, fria, poderiam ser gelos, entendeu? Entendo, Aqui, por exemplo, poderia ser uma fronha com um monte de terra dentro, entende? entendi. No ouvido, tá vendo que ela colocou conchas para simbolizar o som do mar? Não dá para Então, identificar que é ali, concha, mas você informando a sua narração, a sua descrição, é bom porque a gente tem a noção melhor. exato. Aqui é a foto dela, maravilhosa. Uhum. E aqui uma foto dela fazendo um trabalho, provavelmente na casa dela, né? Tem Ó, um saco cheio de ar e ela vai pressionar posteriormente esse saco no rosto do rapaz, amiga, né? nós temos menos de 12 minutos. Tá, É, vou correr. Volta aqui para mim. então, pronto, voltou para você. Eu vou interromper, vou precisar interromper porque já tem 48 minutos e 30 segundos de live. Tá É, me vendo? tô te vendo. A Pati Oliveira pediu para você mostrar um pouco de suas obras. Então corre aí atrás para pegar esses quadros para mostrar. Gente, eu fiz uma gambiarra aqui, porque na verdade eu vou arrumar esse ateliê, né, aqui em casa. Só que ainda não deu. Aí eu deixei aqui disposto. Não sei nem se vou filmar direito, que não dá pra ver. Algumas Dá, das minhas pinturas. Dá pra ver aí? dá. Eu adoro porque você traz você para suas obras. Os seus olhos Exato. amendoados, que são marcantes, eles são elemento principal nos seus quadros. Todas É, eu essas costumo dizer, mulheres, todas essas mulheres têm o seu olhar, têm os seus olhos. E já me falaram disso, é. é uma das coisas assim que me toca muito porque eu enxergo você atrás de todas essas mulheres. Porque o seu olhar Maravilhoso. é marcante, seus olhos são amendoados e o seu olhar é muito expressivo. Então você consegue passar o seu olhar expressivo para suas obras. Isso é uma das coisas assim que mais me arrebata nas suas produções, é porque esse olhar, meu Deus do céu,
assim, é tipo assim, pá, sabe? Dá um socão na cara da pessoa quando Tô olha. aqui. É assim, tô aqui, tá? Não, não é só tô aqui. Não é só tô aqui. Você dá a vida e dá a alma às suas obras. Que esse é um dos problemas para vários artistas, que é justamente o momento que é contra a venda da produção artística de alguém. E quando eu digo todo mundo tem que vender arte, porque todo mundo precisa pagar. Se você vive da arte, e aí é da música, do teatro, da dança, das artes visuais, você precisa vender, você precisa fazer show, você precisa fazer uma peça de teatro. Fazer uma peça de teatro, um espetáculo de dança, um show, é a mesma coisa que vender uma obra de arte numa galeria. É a Eu não mesma. sou contra, eu não sou contra a venda, dói mesmo. Mas eu sinto assim, eu, pessoal, dentro desse meu processo de compreender, expressar esses meus sentimentos, eu tô num processo muito experimental, sabe? No processo de entender o que eu quero a partir disso, com a minha arte, o que eu me identifico mais, qual material eu gosto de trabalhar mais. Então eu tô no momento de não me cobrar, sabe? De deixar Entendo. fluir a Ah, é. criatividade, de Eu preciso produzir, de chegar criar. nesse ponto. Eu preciso. Assim, Exatamente. eu tenho um desejo muito grande de desenhar, de pintar, mas eu ainda me cobro muito uma perfeição que aí me empata de produzir. E aí é uma outra coisa que eu vejo que você consegue deixar fluir sem uma cobrança. E é um outro ponto que, assim, que me afeta muito as suas obras. Porque, como alguém disse aqui, o olhar de Isabela é penetrante e ela traz essa penetração do olhar dela profundo, que é uma A conexão vai cair. profundidade lânguida, mas é um olhar lânguido, vivo e voraz. É um olhar que, assim, pá, na cara da pessoa. E aí você consegue exercer essa produção livre, sem cobrar técnica, sem cobrar uma perfeição. Amiga, eu vou precisar lhe interromper, que já tem 52 minutos e 10 segundos de live. Deus, que loucura! Que rápido! Eu já vou me despedir aqui, certo? Mas antes de você se despedir, eu quero que você fale sobre a sua relação com o museu e essa especialização que você está fazendo, e aí você já encerra se despedindo. Então, gente, aí, muito obrigado pela presença de todo mundo. Desculpe, assim, tivemos problemas técnicos, mas isso acontece, certo? Obrigado de coração para a presença de vocês. Obrigado, Isabela, maravilhosa, incrível. Sigam anotações de arte. A obrigação de vocês seguir anotações de arte. E se obriguem também a me seguir, por favor, @arte como um favor. Nunca te pedi nada. Tô brincando. Mas muito obrigado pela presença, amiga. Obrigado pela presença de todo mundo. E, amiga, como é a sua relação dos museus, essas anotações, e o porquê que você foi parar nessa especialização de arte e educação? Brevemente, o museu para mim é uma escola, sabe? É um lugar que você pode ir lá para você aprender, para você ouvir, para você ser ouvido também. Eu não vejo o museu como uma instituição só de coisas velhas, ou como uma instituição só de você ir lá para absorver algo e só. Não. Eu gosto de ter a oportunidade de interagir com as obras, com o museu em si, e eu tô amando essa pandemia, porque tem muito museu fazendo várias coisas online, e tô super interagindo. Visitem o Museu de Frida Kahlo, por favor. Visitem o Museu de Frida Kahlo. Online, incrível. Sim, eu super indico. E arte e educação, eu acho que eu sempre fui uma arte educadora sem perceber, né? Desde a escola, ensinando meus amiguinhos a desenhar alguma coisinha ali, até a fase adulta. Então, quando eu me formei em serviço social, eu trabalhei com a saúde mental, com a deficiência intelectual, né? E eu atuava muito mais como arte educadora dentro desse processo do que como assistente social. Porque eu amava estar com os usuários que eu atendia ali. Amava. Colocar a mão na massa, mexer com tinta, sabe? Mexer com os instrumentos que tinham ali. Era muito gostoso. E cada pessoa é um universo, né? E eu aprendia muito com eles. Muito mais do que eu achava que eu ensinava. Então, esse desejo de estudar arte e educação veio muito forte para mim no meu último trabalho com os imigrantes, né? Porque eu falei assim, cara, eu preciso estudar isso. Isso me faz ser feliz, sabe? Me dá mais sentido de vida. E eu gosto. Então,
E eu Você vou é um te falar, a artista e você é uma graduação tá me professora. surpreendendo, viu? A especialização está lhe surpreendendo? Sim, nossa, Em, gostando muito mais do que eu achei que eu fosse gostar. em 5 minutos, para você me responder por que, que a Ai, meu especialização está Deus. te surpreendendo e em seguida se despedir, faltam 55 minutos. Agora, vai. Faltam 5 minutos agora. Ah, tá me surpreendendo porque assim, a gente vai entendendo a importância da arte para que uma sociedade ela enriqueça de conhecimento, né? A gente pensa que educação está descolado de arte. E muitas vezes no nosso estudo, na escola principalmente, a gente entende que a arte é só uma atividade. Ah, é para relaxar, Sim, vamos para aula de educação artística. Mas não, a arte é muito mais que isso. E quando você tem uma sociedade que tem um conhecimento artístico, a sociedade ela cresce em todos os sentidos. É uma sociedade mais segura, é uma sociedade mais autônoma. E eu vejo a importância da arte nisso, sabe? E precisamos de qual que era a arte, pergunta? educação e cultura. É, Exatamente. eu não sei se você já chegou nessa disciplina, mas tem uma disciplina da de arte e educação que nos mostra que o nazismo surge pelo ódio de Hitler à arte moderna. Então a gente acha que a arte não serve para nada, mas o ódio de Hitler à arte moderna fez ele desenvolver o pensamento nazista e matar milhares de pessoas e mudar a história da humanidade. Agora, amiga, são 56 minutos e 15 segundos. Ai, meu Vamos para a Deus. sua despedida para não ficar corrido. Para você conseguir O que se que eu despedir. falo? Gente, muito obrigada. Muitíssimo obrigada para quem assistiu, para quem compartilhou, para quem esteve com a gente todo esse processo desse vídeo. Amei, de verdade, foi uma experiência enriquecedora. E assim, tô aqui tremendo, real, sou uma pessoa extremamente tímida, não parece, mas eu sou. E assim, nossa, tô me sentindo maravilhada. Falei muito mais do que eu achei que eu fosse falar. Que Maravilhoso, Rick. ótimo. Muito obrigada de coração pela confiança, por tudo. E eu espero que a gente converse mais vezes, sim. Vamos fazer. Quero fazer mesmo uma live e já pediram algumas pessoas aqui fazer outra live com você. Eu estava pensando a gente escolher um tema sobre arte mesmo, ou uma artista, Uhum. ou uma estética, enfim, para a gente discutir. Como eu fiz com o Samile, que foi sobre a mulher na história da arte, mas falar agora sobre um período ou uma artista ou uma artista. São 57 minutos agora. Mais uma vez, amiga, muito obrigado pelo convite. Adorei conversar com você. Desculpe o susto que eu lhe dei no início dessa live. Olhe, no meu Imagina. perfil pessoal, @Ricardo Montalvão, tem lá no IGTV a live susto com ela, que eu joguei ela ao vivo para todo mundo, assim, de uma hora para outra, ela nem sabia. Maravilhoso. Alessandro, que assistiu a live susto com você, lhe mandou um beijo, lhe pediu desculpas porque não pôde estar presente, porque ele também tem um projeto dele de live, tá? E foi no mesmo horário que o nosso hoje, certo? Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui. Sigam, vocês têm a obrigação de seguir, viu? Sigam, @anotações de arte. E E sigam, arte como um povão. isso, obrigado. E sigam, arte como um talvão, em que eu Exatamente. discuto sobre arte para Enem e concursos de magistério em arte. Então, assim, divulgue. Falta 1 minuto e 50 segundos. Amiga, obrigado. Um cheiro. A gente vai conversar Beijo. sobre a próxima live. Nem se incomode, que a senhora vai aparecer aqui de novo. Viu? Oh, meu Deus. Beleza. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Valeu. Obrigado, pessoas. Fiquem em casa, se cuidem. Se sair, Isso usem aí. máscara o tempo inteiro. Sigam Anotações de Arte e sigam arte como um pavão. E ela caiu antes de tudo, mas tudo bem. Enfim, beijo pra todo mundo. Obrigado, um cheiro, uma boa noite. A quarta-feira que vem eu vou falar sobre a minha experiência com Pina Bausch, a coreógrafa alemã que desenvolve, que cria a dança teatro no mundo, certo? Nos meus estudos de 2002 para cá, são 18 anos estudando Pina Bausch. Quarta-feira que vem, dia 9 de setembro, às 6 da noite, excepcionalmente às 18 horas. Dia 15 de setembro, eu convido Dione Barros para falarmos sobre a música brasileira dos anos 2000 aos anos 2020, certo? Obrigado de coração a todo mundo. Nos vemos quarta-feira, excepcionalmente às 18 horas. Eu e Pina Bausch, Ricardo Pina Bausch Montalvão, certo? E dia 15 de setembro, Arte como Montalvão convida Dione Barros
sobre a música brasileira entre os anos 2000 e 2020. Obrigado a todo mundo, um cheiro, fiquem com Deus, fiquem em casa se puderem, se tiver que sair, usem máscara o tempo inteiro.